Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Landim toma conta da pasta do futebol e prepara grande reformulação. A gente vai explicar para vocês como está essa situação. Flamengo planejando 2024 cedo, tentando não repetir os erros da tomada de decisão de 2022 em relação ao planejamento de 2023. Acorda, Jorge Sampaoli! Dá oportunidade para essa garotada. Os garotos do Ninho mostraram hoje, muitos deles, que estão em fase melhor do que muitos que estão colocando, que você está colocando como titular no time principal do Flamengo. Dá uma olhada, Sampaoli. Olha pelos meninos, olha para a base do Flamengo. E, claro, vamos falar também de Flamengo campeão sub-20 brasileiro. Campeão brasileiro sub-20, o orgulho da nação. Num ano trágico do futebol do Flamengo, a garotada surge como um alento de alegria ao torcedor rubro-negro e que eles possam nos representar dentro de campo no time profissional. Nós vamos aqui debater e mostrar a vocês que o choro do Peterson ao término do jogo na entrevista, você se sentia representado, claramente representado. Ele falando do orgulho que é vestir aquela camisa e conquistar títulos por ela. Peterson, que está vendido, será negociado no início do ano, em definitivo, emprestado, mas vai acabar ficando em definitivo para o Barcelona. Só não foi por conta do fair play financeiro. E nós veremos o Peterson jogando à distância e não com o manto sagrado. Acorda, Sampaoli. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui no nosso canal Flamília da Nação. Queria pedir a vocês para que deixem o like. O like é muito importante para que mais pessoas assistam. Rapidinho, deixa o like agora antes de você começar a acompanhar o vídeo. E também inscreva-se no nosso canal. É o único canal que dá prêmios só por você assistir, deixar like, se inscrever. Você vai acumulando prêmios como programa de fidelidade. Depois você troca a pontuação que você tem por prêmios no nosso site, no site da nossa loja virtual. Desculpa, galera. E nós vamos colocar na descrição a loja virtual para vocês irem lá conferir. Valeu? Depois da vinheta, vai começar um show de notícias e informações. Roda a vinheta! Galera, Flamengo campeão brasileiro sub-20. Flamengo derrotou hoje, na manhã de hoje, 7 de setembro, fazendo história, o bicampeonato, conquistou o bicampeonato brasileiro da categoria sub-20, derrotando o Palmeiras, o poderoso Palmeiras. Flamengo que vem aí, Flamengo e Palmeiras dominando o cenário nacional já há algum tempo, e é um clássico que realmente traz uma rivalidade muito grande. E o Flamengo hoje conquistou essa vitória nos pênaltis, daquela maneira bacana, né? Você poder ver um goleiro que passou pelo... Como é que é a vida, né, cara? Passou pela tragédia do Ninho e hoje acabou sendo com ele, né? Eu até imaginei, cara, esse enredo sempre acontece assim. Eu falei, cara, vai acabar nele. Ele vai defender o pênalti que vai dar o título ao Flamengo. Acabou não defendendo, o jogador do Palmeiras chutou para fora, mas a imagem que fica é a imagem do pênalti batido e da comemoração dele, né? Um cara que passou por uma situação trágica, poderia não estar aqui nessa vida hoje e pôde comemorar o título de campeão sub-20. Agora, o recado que fica da partida de hoje é o recado para o Sampaoli,
que, assim como a diretoria do Flamengo toda estava lá, é o que eu digo, cara. Aí a desconexão do treinador da equipe com a direção, né, com o clube, com o Flamengo. Gente, o Sampaoli tinha que estar lá. Hoje o treino do Flamengo deveria ser à tarde, o Sampaoli lá, em loco, acompanhando uma final de Campeonato Brasileiro Sub-20. Então ele tinha que estar lá, assistindo, acompanhando, acabou o jogo, volta para poder dar o treino à tarde. Não é por conta da festa do Gabigol que tem que mudar o treino para tarde, e sim por conta de eventos como esses. O Flamengo tem jogadores hoje atuando muito mal. O Flamengo claramente precisa oxigenar o meio-campo. Por exemplo, que tem jogadores que não têm a menor condição de jogarem nesse momento. Não é que são jogadores ruins. Everton Ribeiro, um dos maiores craques que eu vi jogar pelo Flamengo. Só que não tem condição hoje. Arrascaeta tá machucado, mas vive a mesma situação, né? E outros. O próprio Vitor Hugo não vem bem. Então você tem que olhar a base. Aí você olha na base, você tem, por exemplo, um jogador que poucos observam, mas é um jogador que nós não temos no elenco profissional, que é o Everton, por exemplo. O Everton é um camisa 8, é um jogador que faz a função de segundo volante e que consegue dar qualidade no passe, ter velocidade, marcação, ele consegue fazer um pouco daquilo que a gente precisa, um pouco de cada, que é, por exemplo, o Flamengo ou tem jogadores muito técnicos que não marcam ninguém, ou tem jogadores que marcam muito bem e que não conseguem chegar à frente com a mesma força. Por exemplo, Thiago Maia, Pulgar e o próprio Alan. O Pulgar de todos é o que chega um pouquinho mais. No entanto, não é característica dele. A característica dele é ser primeiro volante. O Everton faz isso. Então o Sampaoli tem que conhecer o Everton. Certo? E óbvio que não é o único. O grande craque do time, inclusive perdeu o pênalti hoje, né? O Lohan, cara, tá pronto. A tabelinha, em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, do Lohan com o Peterson, deixava claro que essa tabelinha ela pode acontecer esse ano ainda no profissional do Flamengo. Não sei se você concorda comigo. O Lohan pega na bola, ele parte para cima, ele dribla com as duas, ele bate muito bem de fora da área com a perna direita, com a perna esquerda, ele é ambidestro. Sabe? Então, principalmente esses dois, Lohan e Everton, em relação a meio campo, daria uma oxigenada muito maior na equipe do Flamengo. Ah, mas não dá para ser titular. Para mim, poderia ser titular sim. Mas se não for para ser titular, para estar no grupo. E entrar aos poucos, porque para mim, o Lohan ganharia a posição do Vitor Hugo com o pé nas costas, do Vitor Hugo e do Everton Ribeiro, jogando o que esses dois estão jogando nesse momento. E o Lohan tem feito a função exatamente do Vitor Hugo e do Everton Ribeiro, jogando como meia pelo lado direito. Para mim, titular absoluto, cara. E aí a gente entra no Peterson. Cara, o Peterson, que atuação no primeiro tempo desse jogador. Vocês lembram que eu cheguei a dizer nas lives que fiz que a pergunta que eu iria fazer para o Sampaoli na última coletiva, que infelizmente acabei não tendo microfone para fazer, né? Eles não deram, levantei o dedo, mas fizeram só 3 ou 4 perguntas, escolheram lá quem eles queriam e não chegou até mim. Mas a pergunta era essa: por que optar pelo Cebolinha, se ele vive um mau momento, se nós temos um Peterson que até o Barcelona quer? Por que o jogador serve para o Barcelona e não serve para o Flamengo? Era a minha pergunta que eu ia fazer para o Sampaoli. Aliás, vou fazer ainda. A gente não vai ver esse jogador atuar pelo Flamengo? Sampaoli, por que você não gosta de botar os garotos da base? Por que não dá oportunidade para os meninos do Ninho, mesmo sabendo que jogadores do Flamengo, alguns deles, se arrastam em campo? É complicado, a gente precisa cobrar isso. O Peterson, cara, é um jogador que vive o melhor momento da carreira dele, né? Carreira breve ainda, né? Garoto sub-20, tá estourando a idade. É um jogador muito forte fisicamente, ele parte para cima, tem velocidade e outra coisa, ele aprimorou a finalização. Ele não tinha essa característica, ele até chutava sempre muito bem de fora da área, sempre foi uma característica marcante do Peterson, mas ele também errava muito.
Hoje, impressionante, os chutes dele são com uma potência muito forte, finaliza muito bem de fora da área, então é um jogador que... Qual é a proposta de jogo do Peterson hoje? É ser extremamente objetivo. Eu gosto de futebol e gosto de jogadores assim. Eu não gosto dessa história de arame liso, cerca, toca, cerca, dribla, e não faz nada. O Peterson, meu amigo, ele parte no 1 contra 1, corta pro lado e manda o canudo. É isso que é futebol. É isso que é assim que vence jogos. Então, o jogo de quarta-feira que vem contra o Atlético Paranaense, nós não teremos o Bruno Henrique e perdemos todo o lado esquerdo, porque perdemos também o Ayrton Lucas, ambos suspensos por cartões amarelos. E aí, quem é que tem que jogar? É o Peterson. Não é o Cebolinha. Entendam isso, futebol é momento. E no momento, o garoto da base está voando, enquanto o Cebolinha, além de estar mal, está totalmente sem confiança. É isso que a gente quer passar aqui, e seria essa a minha pergunta para o Sampaoli na última coletiva. Sampaoli, dê oportunidades para os garotos da base, principalmente Peterson, Everton e o próprio Lohan. Aí vocês poderiam dizer, Fábio, mas tem o Pedrinho também, atacante, tem o Verton. O Verton também, hein? O Verton poderia estar nessa lista porque atua pelo setor direito ali, onde o Flamengo não tem jogadores que façam aquela função. Mas eu citei esses três. Tem o Igor Jesus. Cara, o Igor Jesus, infelizmente, ele só atua como primeiro volante. Nessa função nós temos três. Thiago Maia, o Alan e o Pulgar. Então, assim, ele vai lá pro final da fila. Por isso não o citei. Né? Então, são coisas que, principalmente esses três, por termos carências no elenco, é preciso realizar imediatamente o Sampaoli, colocando esses garotos para jogar que nos representam. Essa diretoria que há 2 anos vem fazendo um trabalho muito ruim na gestão, acabou com o basquete do Flamengo. O Flamengo tinha soberania no basquete, vinha destruindo todo mundo, ganhando tudo, tanto é que todo mundo dizia o orgulho da nação. Cara, há 2 anos, eu não consigo assistir um jogo de basquete do Flamengo. E os amigos falam, vamos lá, basquete. Eu falo, cara, esse time não me representa. O Flamengo enfraqueceu o time de uma tal maneira que não sinto vontade de assistir aos jogos de basquete. O Flamengo hoje não é mais um time que era antigamente. E daqui a pouco, se a gente permitir, vai acontecer o mesmo com o futebol. Aliás, em 2023 já aconteceu, né? No entanto, o Flamengo ainda tem um elenco acima da média e que precisa ser socorrido. A gente precisa cobrar mudanças. E essa mudança, parte dela começou a tomar corpo. O presidente Rodolfo Landim tomou literalmente conta da pasta do futebol, tomou a pasta do Marcos Braz. Essa é a verdade. O Marcos Braz continua ali, mas como uma figuração nesse momento. O Landim, ele que... Para quem não conhece, né? E sempre o acusa de ser omisso, de que ele não aparece, de que ele não está no ninho, de que ele não vai. Isso aí, cara, é uma coisa que ele não enganou ninguém. Porque desde quando... tudo que ele falava e tal, que a gente reproduz o tempo inteiro aqui, que não vai haver na gestão dele falta de compromisso, aquelas coisas todas e tal, isso sim, está acontecendo e ele tem que ser cobrado. Mas ele sempre falou o seguinte, vocês não vão me ver no ninho do urubu, vocês não vão me ver de frente na pasta do futebol, porque eu acredito nos profissionais que eu colocar lá. Então eles serão cobrados por mim, mas não serei eu de frente. Ele fazia essa crítica porque o Bandeira, na época, tomou conta do futebol, né? Por conta de algumas situações que não estavam caminhando, o Bandeira foi lá e tomou conta, e ele criticava isso. E ele agora acaba tomando a mesma atitude do Bandeira. E eu vou dizer a você, ele está correto. Tem hora que você precisa tomar partido daquilo ali, do clube, da direção. E ele prepara uma ampla reformulação. Aí, vamos lá.
Quem acompanha aqui o canal Família da Nação sabe que nós trouxemos a informação de que o Landim foi pessoalmente conversar com o Tite. A gente falou isso já tem quase 2 semanas, né? 2 semanas, para ser mais preciso, para convidar o Tite para ser o novo técnico do Flamengo num contrato de 1 ano e meio. A partir de hoje, que eu digo há 2 semanas atrás. O Tite disse que só poderia a partir de janeiro por um compromisso familiar. Todos vocês sabem disso, que nós falamos sobre isso. A informação que eu tenho é que daí para frente não houve mais nenhuma conversa. O Landim queria o Tite hoje. Então algumas pessoas estão dando o Tite como certo para assumir o Flamengo no ano que vem, porque devem ter tido essa mesma informação que eu. Não tem nada certo pro ano que vem. Nada. Claro que ele é favoritíssimo para ser o técnico do Flamengo, porque é o nome que o Landim quer e já fez proposta. Só que a proposta era para ele assumir agora e não no ano que vem. E o Tite disse não. Para agora não, só em janeiro. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. O Sampaoli não fica. É óbvio que o Tite é o favorito. Uma notícia ruim que eu tive hoje é de que o Marcelo Gadiardo reforçou a diretoria do Flamengo, que não a diretoria do Flamengo, mas para os empresários e intermediários em negociações, de que pretende aguardar uma proposta do futebol europeu e não tem intenção de vir para o Brasil. Essa é a posição, não é definitiva, mas é de momento. Então, é menos um nome que a gente gostaria e que vai ser difícil de acontecer o Marcelo Gadiardo nesse momento. O Landim, ele quer o Tite porque ele entende aquilo que... E nisso ele está correto. Não com o nome. Para mim, ele erra no nome. Eu não iria no Tite. Mas ele pensa que o Flamengo precisa ter um treinador que o jogador olhe e fala, porra, esse cara não dá para bater de frente. Porque é um cara de peso. O Tite foi campeão mundial. O Tite tem títulos que os jogadores do Flamengo não têm, por exemplo. Né? Então, entendam o seguinte... quando você pega um Sampaoli, um Domenech, um Vitor Pereira, porra, um Gabigol, o Arrascaeta, esses jogadores olham para os caras e falam assim, meu amigo, tu ganhou o quê na carreira? Ganhou o quê? Nada. O Sampaoli fala, Copa América. Porra, Copa América, um belo de um torneio de consolação. Tá de sacanagem, né? Então, assim, por clube, não ganhou nada. Então, cara, precisa colocar um cara de peso para o jogador olhar e falar, cara, esse aí realmente a gente tem que respeitar. Tudo bem, é uma filosofia. Então, a reformulação promete ser gigantesca no futebol. A informação que a gente tem é que possivelmente mude todo mundo, menos o Marcos Braz. O Marcos Braz não sai. Num ano político, o Marcos Braz é o escudo do Landim para evitar protesto das organizadas para o presidente. Isso ele vai precisar disso no ano eleitoral. Felizmente, esquece saída do Marcos Braz, que não vai acontecer. Agora, do Braz para baixo, vai sair todo mundo. E o nome favorito é aquele que a gente já vem dizendo para vocês, é o Leonardo, porque é um nome que assumiria o posto de dirigente, né, diretor executivo de futebol, e que teria o apoio de os associados, de todos na diretoria, sendo situação, oposição, todo mundo gosta do Leonardo, então seria o principal nome, mas não é o único, tem outros nomes também que são cogitados. Enfim, Landim resolveu tomar atitude, e isso é importante, porque ele tem que realmente estar presente, porque o Flamengo virou a casa da mãe Joana, e se o presidente não estiver lá, meu amigo, um abraço, vai desandar. Queria pedir a vocês para que deixem o like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação, tamo junto, Mengão campeão, Flamengo, o orgulho da nação, essa garotada sub-20, eu espero vê-los jogando no Flamengo, e não ganhando dinheiro com eles. Flamengo não é banco, Flamengo vive de conquistas. Eu quero vê-los com a camisa do Mengão. E você? Comente aqui embaixo, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Saudações do Bruninho.